Bom, tá gravando. Eu vou começar a apresentação, ok? Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje com essas duas pessoas incríveis. Carolina, Mariana, vocês poderiam se apresentar para nós dizendo seus nomes, idades e profissão? Meu nome é Carolina Aiex de Matos, eu tenho 28 anos e eu sou professora de inglês. Meu nome é Maria de Matos, tenho 30 anos, eu também sou professora de inglês. E nós temos um blog de moda juntas. Em que cidade vocês nasceram e onde vocês residem atualmente? Nós duas nascemos em São Paulo e hoje nós residimos em Santos. Vocês poderiam contar a sua história, mais especificamente começando sobre como foi que nasceu o interesse de vocês por cinema? Quer começar? O meu, eu acho que, depende um pouco do dela, porque tanto cinema como literatura, mas a gente vai focar em cinema, me veio um pouco da minha irmã e do meu pai, que gostam muito também. Comigo, cinema, eu sempre gostei muito de cinema, assim, desde criança. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando eu assisti aos 13 anos um filme do Jean-Luc Godard chamado Rei Arthur, que era sobre a história de Shakespeare, né? E aqui eu vi no Telecine Cult, tipo, meia-noite, não tinha nada para assistir, eu fui assistir esse filme e eu fiquei muito marcada, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Eu fiquei, assim, muito impressionada. E depois desse filme, eu comecei a pesquisar mais sobre outros filmes parecidos, coisas meio maluquinhas, assim, que nem esse filme é. E foi assim que começou, mais ou menos. Teve a infância também, né? Acho que toda criança com a Disney. Sim. Realmente ver Godard aos 13 anos não é para todos. Não, é porque eu já gostava de algumas coisas meio assim diferentes, e aí quando eu assisti eu fiquei muito impressionada, eu nunca tinha visto nada parecido. É que os nossos pais, né, especialmente o nosso pai, até um pouco a nossa avó, eles gostavam muito, então eles influenciaram a gente nesse sentido. E quais eram os seus filmes e cineastas favoritos durante esses primeiros anos e que vocês se tornaram lentamente cinéfilos? Eu gostava muito de um ator, né? O Tom Hanks, quando eu comecei a gostar. Eu gostava muito do Forrest Gump, eu já assisti várias vezes, eu tinha um DVD, eu achava muito legal. Aí depois, com o tempo, eu fui começando a entrar mais no mundo do cinema mais voltado para o cinema europeu. Aí eu conheci o Fellini, conheci o Antonioni, conheci o Bergman, mas assim, atores, tinha o Tom Hanks, que eu comecei a gostar bastante. Eu lembro que eu gostava do Jean Reno, que é aquele ator também que fez vários filmes, fez o primeiro filme com a Natalie Portman, que mais foi mais ou menos assim para mim. Para mim, eu não sei, eu não consigo pensar. Na verdade, eu ia falar, não consigo pensar em um diretor que me marcou muito, mas tem sim, acho que dois. É porque eu comecei no cinema com a Disney e depois com umas coisas mais mainstream, sem focar em ninguém especial, porque eu gosto de moda, né? Então, moda é muito mainstream. E a minha irmã, o meu pai, a minha avó, eles eram um pouco mais cult, pelo menos que eu. E o diretor, eu gosto desse diretor, foi o Kubrick. 2001 é um dos meus filmes favoritos. Eu comprei o DVD. O Coppola, porque eu gosto muito de filme de guerra, né? Então, Apocalipse Now, adoro. Mas acho que diretor o Kubrick, e tem o 8,5, que é um que eu me surpreendi também, porque eu gostei muito, assim, porque filme cult, para mim, sempre me pareceu algo que eu não ia entender, sabe? E aí eu entendi e tive até uma ligação pessoal. Então, acho que seria Kubrick, o Coppola e o Fellini.
E vocês disseram que tanto seu pai quanto a sua avó eram cinéfilos e apoiaram vocês nisso. Houve mais alguma outra pessoa, dentro ou fora da família, que te influenciaram também? Sim, eu tive um amigo, o PJ, que trabalha com audiovisual, por sinal, ele me influenciou bastante também, ele gostava muito, ele é cinéfilo. E alguns amigos, assim. A gente tinha um tio que era crítico de cinema também, né? Que ele influenciou bastante. Eu tive um amigo muito próximo, assim, quando eu comecei a assistir mais filmes diferentes, assim, tinha uns 14 anos, na internet, ele me abriu os olhos, ele me indicou vários filmes também. Mas eu também buscando sozinha com a ajuda da internet, né? Fica tudo mais fácil. E vocês nunca tiveram algum interesse em talvez estudar ou trabalhar na área de audiovisual? Eu já tive interesse, inclusive eu fiz 6 meses de faculdade de audiovisual, mas por diversos motivos eu não consegui terminar o curso, né? Nem continuar o curso. Mas não sei, eu já tive esse interesse, mas agora no momento me parece muito assim fora da minha realidade, mas eu já tive esse interesse, sim. Eu também. Quando eu tinha, acho que 15 anos, eu até comprei uma filmadora, queria ser diretora, mas aí passou. É que eu preferi ser estilista. Podem comentar um pouco sobre o blog que vocês têm? Sim. É um blog que é uma enciclopédia de moda. Ele nasceu assim porque eu precisava estudar melhor, mais profundamente a indústria da moda no geral. Aí eu basicamente faço um apanhado do que tem no livro que eu sigo, que chama Enciclopédia da Moda, né? Que é a ordem que eu sigo é do livro, e eu complemento com uma pesquisa da internet. Aí a gente faz a pesquisa, escolhe as imagens e tal, a Carol faz toda a edição, ela ajuda também com a parte gráfica, e a gente posta toda semana também no Instagram o resumo do que tem no blog, e é basicamente isso. No momento a gente ainda está editando alguns posts, ele não está super finalizado, a gente ainda está no processo de deixar ele bonitinho, perfeitinho. E a gente tem assim outros planos que não vamos entrar dentro disso agora para não ficar muito longo. Alan? Não, é que vocês travaram por um momento. Pronto, já voltaram ao normal. Vou fazer uma outra pergunta agora. Antes da pandemia, com que frequência vocês iam ao cinema? No mínimo uma vez por mês, no mínimo. E A gente vocês estava tinham... numa fase antes da pandemia. Opa, desculpa. Não, pode falar, pode voltar a falar. Eu pessoalmente, e acho que a Mari também, a gente estava numa fase antes da pandemia que a gente estava só meio que assistindo filmes bem assim, blockbusters de cinema. Uma influência minha, Alan. Eu falei, ela é a cult, eu sou mainstream. Eu não vou dizer que eu sou uma Tarantino que gosta de ver filme B, mas eu adoro ver algo que eu não vou ter que pensar, sabe? Não. É para relaxar. Eu acho legal também, a gente gostava de assistir. Aí eu meio que me desliguei muito desses filmes mais europeus e fiquei só na pipoquinha, indo no cinema mesmo, vendo filmes comédia romântica, que também são bem legais, né? Eu pelo menos gosto de todos os tipos, assim. Mas eu me desliguei um pouco dessa coisa de cinema mais intelectual, mais europeu, e eu estava só indo no cinema para assistir qualquer coisa, que tivesse no horário, são 2 horas, qual que é a próxima sessão, né? A gente entrava, era nessa base. Porque a gente ia com o nosso tio, que também escolhe sempre o filme, e aí ele gosta de um negócio mais pipocão. Era, tipo, a gente ia almoçar e vamos ver um filme? Vamos. Aí o que estava no horário a gente entrava para assistir. E quais eram os cinemas que vocês mais frequentavam? Vocês tinham um favoritismo por algum? Em Santos, não, a gente frequentava todos, assim. Meio que todos, porque cada um quase que, assim, tirando o Cinemark e o Cinerox, que tem uma coisa mais parecida, eles tinham uma coisa, então acho que depende mais do tipo de filme que a gente estava a fim de ver do que o cinema em si. Mas, assim, o Cinemark eu acho que era o que a gente mais ia, porque é o mais próximo de casa
E porque é no shopping, né? E como a gente disse, a gente saía com esse tio, então era sempre no Cinemark, aí acaba sendo é o que a gente mais ia. Mas, assim, mais pro passado, a gente ia bastante no Cinearte, ali no Cinearte Posto 4. No cinema, nem sei se ainda existe aquele cinema do Miramar, que também passava umas coisas mais legaisinhas, mais diferentes. E a gente ia com você, lembrá-lo, na Cinemateca, todo sábado, assistir as sessões de cinema lá, que eles dispõem, né? Uhum. Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar da pandemia do Covid-19? Não me lembro muito bem. Eu lembro que no ano passado, 2020, a gente foi para uma festa em São Paulo, em março. Aí já estava começando de pandemia. Eu me lembro bem porque eu fui para São Paulo já com medo de entrar no ônibus e eu era a única pessoa que estava usando. Eu usei um lenço. Eu usei o cachecol também. Tipo, eu era a única pessoa que eu via ali no ônibus, no metrô, usando algum tipo de proteção. Isso aconteceu, acho que em março do ano passado. Foi tipo, acho que uma semana antes de estourar a quarentena. E daí, mas antes disso eu não me lembro, assim. Eu acho que eu comecei a escutar em fevereiro. Como a pandemia afetou a sua área de trabalho? A gente dá aula de inglês, né? Como a moda em si, de diversas maneiras, que a indústria é muito grande, né? Mas diretamente o trabalho de inglês foi começar a dar aula online pelo Zoom. Passar a dar aula online. Aí, comigo, eu adaptar a plataforma da escola de inglês que eu trabalho, mas foi uma coisa, tipo, bem tranquila, assim, nada demais. A gente só começou a trabalhar remotamente, né, em casa, mas, assim, foi um super desafio, assim, foi tranquilo. Vocês veem algumas vantagens e desvantagens entre dar aulas presencialmente e dar aulas em home office? Sim. A desvantagem vai dar aula para criança, melhor, depende da criança, na verdade, mas tem algumas que você precisa meio que do contato, assim, contato físico, apontar, pegar o material do aluno, igual é aqui e tal. Mas eu acho que eu vejo até mais vantagem, às vezes. Eu gostei muito de dar aula de casa. Eu acho que os meus alunos que participaram se adaptaram bem também. E a desvantagem assim, é mais com criança. Com os menorzinhos. Mas os menores, com a ajuda da mãe do lado, deu para segurar a barra. Acho que desvantagem é aquele aluno que não vai para um lugar silencioso ter aula. Aí, Jesus. E vocês passaram a assistir mais filmes por streaming desde que a pandemia começou? Sim. Tem mais. Vocês sentem alguma diferença entre a experiência de assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa? A experiência, sim. Ir ao cinema é legal. Tipo, a pipoca do cinema é meio que acaba sendo diferente. Aquela coca de mate, refrigerante. Sentar na poltrona, que já é a poltrona de cinema, e o som, a tela é gigante. Então, sinto diferença sim. E filme de super-herói, eu prefiro ir no cinema assistir. Tipo, um filme que eu adoraria ver no cinema, Apocalipse Now. Vocês já tomaram a vacina? Primeira Não, dose. ainda não. Você tá bem, Mariana? Quer beber água? Preciso beber água. Tá, peraí. Desculpa, é de falar mesmo. Não, sem problema, beleza.
Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Da vacina, porque só para ficar bom a tomada. Vocês já tomaram a vacina? Sim, a Eu primeira ainda não. dose. Eu ainda não. Mas tem previsão, Carol? Então, eu tenho que ver no site eu sigo no Instagram do prefeito Santos, mas ele ainda não postou sobre a minha faixa etária. Então, eu acho que daqui a umas 2 semanas, no máximo, com o andar da carruagem, né? Acho que daqui a umas 2 semanas eu já tomo. Você já tomou aula? Ainda não. Eu creio que também, pelo cronograma da prefeitura, deve ser mês que vem, em algum momento em agosto. Vocês planejam voltar a frequentar cinemas após tomarem as 2 doses da vacina e, é claro, após a pandemia estiver melhor controlada? Sim, sim. Tá todo mundo sentindo falta, né? Eu sinto falta. Eu sinto. De sair pro cinema. Acho legal. Eu sinto falta. Falamos De ver bastante. filme com os amigos também. Desculpa, Alan. Não, sem problema, tudo bem. Falamos bastante sobre a Carolina e a Mariana cinéfilas, mas agora também podemos falar brevemente sobre a Carolina e a Mariana ser humano. Vocês podem contar algo mais sobre vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com o mundo? Em resumo, Carolina por Carolina e Mariana por Mariana? Eu comentei com a Carol que essa pergunta é muito filosófica, muito profunda. Mariana por Mariana é difícil, hein? Assim, deixar profundo, não sei. Não sei. Tem que pensar assim. Eu acho que as pessoas têm mais tranquilas, assim, mais de boa, dar valor para a família, assim. Foi algo que eu comecei a dar muito valor. Antes da pandemia, eu já estava começando a dar muito valor para minha família. Aí veio a pandemia e intensificou isso. Acho que dar valor para as coisas certas, sabe? Com a bondade acima de tudo, coisas assim. Aí eu acho que a vida fica mais fácil, fica mais leve. Sim. Nem sei. Não sei, Alan, você fez uma pergunta muito difícil. Beleza, sem problema. Para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está começando a ser lentamente vacinado, talvez não na velocidade ideal que deveria ter sido, infelizmente, mas pelo menos estamos sendo vacinados e isso é melhor do que nada. O que é que vocês esperam do futuro para vocês, para a sua área de profissão e para a humanidade no geral? De novo, hein? Uhum. Para mim, coisas boas, assim. Meio que voltando na outra pergunta, finalmente eu estou conseguindo caminhar assim, para um caminho que me parece ser muito bom. Eu estou voltando para minha área, estou trazendo minha irmã junto comigo, a gente está trabalhando com arte, que foi sempre um sonho, então acho que coisas boas. E para a humanidade, acho que também, né? Até porque como a gente está passando por uma pandemia, né? A quantidade de pessoas que devem ter reavaliado a vida, sentido da vida, essas coisas, eu acho que é muito grande. Então, eu espero que, sei lá, a humanidade tenha aprendido alguma coisa com a pandemia. Sempre evoluindo, né? Tentando agregar o máximo possível que a gente conseguir, né? As nossas vidas. E sempre evoluir, né? Senhoras e senhores, essas foram Carolina Yex e Mariana Yex. Muito obrigado às duas por terem cedido seu precioso tempo para essa conversa e muito obrigado pela enorme contribuição que vocês dão para a educação brasileira e para a cultura brasileira também. Eu desejo que o resto do ano e muito mais além disso seja muito bom para vocês duas. Obrigada, Obrigada. igualmente. Igualmente. Eu vou terminar a gravação aqui, tá? Uhum.